Pode ir, pessoal, Oi, começou. boa tarde. Começou? Olá. Boa tarde a todos e todas, então. Não todos e não todas, isso virou o jargão aí da pandemia para as minhas lives e aulas. Com muito prazer que eu recebo aqui hoje para aula no Seminário dos Sonhos. É engraçado porque outra coisa também, ao longo do tempo, a pesquisa, o curso, o livro o nome foi reduzindo e virou assim: cadê o livro dos sonhos, o curso dos sonhos, o seminário dos sonhos, a pesquisa dos sonhos? E eu estou gostando de deixar isso reverberar, né? Porque ficou sendo isso, né? O seminário dos sonhos. Então, hoje a gente recebe aqui, com muita alegria, duas das proponentes, das participantes, pesquisadoras, coordenadoras da pesquisa desde o primeiro minuto, aliás, do minuto -1, né? Eu entrei, vamos dizer assim, no minuto 0, e vocês já estavam lá quando eu entrei, né? Então, recebo hoje Rose Gursk, que é psicóloga e psicanalista, membro da APOA, professora do Instituto de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que agora está como membro também do Programa de Psicologia Clínica da USP, né? Ela é membro do GT de Psicanálise e Educação da ANPEP e pesquisadora do Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política. Bom, é uma das pesquisadoras das redes internacionais, Rede Interuniversitária Internacional de Estudos e Investigações Interdisciplinares da Infância e Instituições, e de várias redes aqui. Autora também de 3 ensaios sobre a juventude e violência. A gente recebe também, igualmente com bastante alegria, Cláudia Perrone, que é psicóloga e psicanalista, que também é da APOA e professora do Instituto de Psicologia da Pós-Graduação em Psicanálise da URGS também, que também é membro do GT, Psicanálise e Educação da ANPEP, do Núcleo de Pesquisa em Psicanálise no PEC, e membro da Rede Internacional e do coletivo Amarrações e Rede Interamericana de Pesquisa em Psicanálise Política. Então, como eu estava iniciando aqui, essa pesquisa que aqui na UFMG ela iniciou depois da pandemia, logo depois, logo no iniciozinho da pandemia, ela na verdade já existia, né? Como uma pesquisa em torno da ideia de oniropolítica, que envolvia pesquisadores da USP, da URGS e de outros lugares. Então, essa história é mais ou menos assim, né? Quando a pesquisa iniciou aqui, elas já estavam lá, né? Então, se é que esse aqui ainda tem algum sentido, né? Porque o aqui virou um deítico que não se refere a lugar nenhum, porque nós estamos aqui nesse ciberespaço. E a possibilidade de fazer esse curso, eu tenho insistido nisso, foi uma oportunidade única, no sentido de que a gente pôde unir pessoas com um custo muito baixo ou sem custo, né, que estão em universidades as mais distintas, para poder discutir esse tema e trabalhar juntos. Essa parceria nossa já culminou em um livro, que é Os Sonhos Confinados, da Editora Autêntica, vai culminar rapidamente num outro volume, né, que a gente que está em curso de preparação. Rose, Cláudia, Miriam, esse pessoal tem encabeçado isso, tem levado à frente esse trabalho, e culminou também com essa parceria que traz alunos e alunas do Sul para cá, né? Estão aí
Bruna, Flávia, Paola, estou esquecendo alguém? Que são muito bem-vindas aqui. Prazer estar com vocês. Então, é isso. Vou passar a palavra para a Rose, primeiro, vai fazer uma exposição, um apanhado da pesquisa. Após a fala dela, a gente já abre, a Cláudia deve entrar também, nós vamos fazer de uma maneira muito espontânea e aberta. Agradeço de coração e passo a palavra para a Rose Gussi. Bom, gente, obrigado. Gilson, em primeiro lugar, assim, agradecer o convite, né? E agradecer não só o convite, mas essa tua iniciativa tão generosa, né? De abrir os braços para várias interpretações, versões, né? E pesquisas sobre os sonhos. Acho que isso tem um efeito muito bacana, né? Talvez por isso o Seminário do Sonho. Gostei dessa tua fala inicial, o Seminário dos Sonhos, o Livro dos Sonhos, né? A gente faz as produções e esses deslizamentos aí, as polissemias, né? A gente nunca sabe onde vai dar. Então, um bom destino esse. Boa tarde a todos, a todas, a todos, né? Eu não tenho tido muita oportunidade nas sextas à tarde de acompanhar, mas a gente tem tido notícias aí, acompanhar esse seminário, as notícias das mestrandas, né, que estão fazendo, e acho que está sendo um espaço realmente muito rico e muito plural, tá? Para a gente tratar de um assunto que pode produzir muitas aberturas, tá? Bom, eu acho que o Gilson ele já começou, né, falando um pouco da nossa inserção no projeto, e da Cláudia, né? Essa brincadeira do momento zero, eu vou explicar, a gente vai contar um pouquinho aqui, mas foi justamente o que nós pensamos em fazer, né? De contar aqui para vocês como o tema dos sonhos chegou como uma questão para nós, né? Quando a gente começou essa parceria muito legal aí com o Gilson, que tem essa paixão pela escrita, pela edição, né? Enfim, a parceria com o Christian, com a Miriam, né? A gente não tinha muita ideia onde isso daria e começamos, na verdade, URGS e USP, né? Bom, a nossa disposição, eu acho que para poder contar também um pouco isso, né, a gente vai ter que se remeter a algumas atividades do NUPEC, que é o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura da URGS. Muito brevemente, o NUPEC ele é um laboratório de pesquisa que partiu da iniciativa de docentes, pesquisadores do Instituto de Psicologia e da Faculdade de Educação, ambos da URGS. Né? Na época, nós não tínhamos ainda o PPG de psicanálise, que é um programa novo, onde eu e a Cláudia damos aula, somos orientadoras, né? E nós iniciamos, então, o núcleo, e o núcleo é dividido em 3 eixos. Né? O eixo que eu e a Cláudia coordenamos, até pouco tempo atrás, até talvez 1 mês e meio, aí, ele se chamava Psicanálise, Educação, Adolescência e Socioeducação, né? Por um longo trabalho que, bom, talvez especialmente eu tenha, né, desde lá do meu doutorado, com a temática da adolescência e da juventude. E, mais recentemente, né, desse período para cá, que eu comentei com vocês, o nosso eixo, nós tivemos que renomear para poder dar conta das atividades que a gente vem fazendo. Então, atualmente, a gente coordena o eixo 3, que se chama Psicanálise, Educação, Intervenções Ético-Políticas e Teoria Crítica. Tá? Então, essa nossa disposição, né, e interesse de trabalhar com sonhos foi anterior à pandemia. Tá? E justamente ocorreu por esse trabalho que a gente já vinha desenvolvendo no NUPEC Eixo 3, né, que tem relação com a construção de dispositivos de escuta no campo social, em especial no campo da política pública de socioeducação,
E a gente já vem por caminhos diferentes, né? Tanto eu como a Cláudia, trabalhando na articulação da psicanálise com a leitura de textos do Walter Benjamin. No meu trajeto, isso apareceu muito no meu doutorado, né? Onde eu articulei questões aí da escuta com o que eu chamei os efeitos éticos metodológicos da leitura do tema da experiência e do flaner em Walter Benjamin. Bem, ao longo, então, desses últimos anos, a gente tem trabalhado muito com a noção de psicanálise implicada. Eu sei que a Miriam já esteve aqui, né? Deve ter falado um pouco disso, desse paradigma. E a gente tem ampliado as nossas pesquisas e extensões, intervenções, justamente com essa ideia de que, uma ideia que eu acho que o Safatl traz muito bem, né? De que a psicanálise ela não é só uma terapêutica, mas ela é também uma forma, uma teoria crítica, né? Que nos ajuda a pensar as questões coletivas do laço social. Então, a gente tem construído intervenções, investigações, justamente com esse objetivo de estabelecer pontes entre a escuta, a universidade e a cidade. Tá? A gente tem buscado de maneira bem, cada vez mais intensa, né, formas de poder levar a escuta da psicanálise para outros espaços, que não só, né, o que a gente tem dito, que não só o consultório do psicanalista. Por outro lado, também, né, esses últimos anos de muita atividade da pesquisa psicanalítica na universidade, também a gente tem trabalhado na via que a gente chama de levar a pesquisa acadêmica, a pesquisa psicanalítica feita na academia, na universidade, para além dos muros, né, da universidade, buscando construir aí diálogos, né, com a sociedade, com a comunidade. E, no caso do nosso trabalho, isso tem se dado, né, desde 2015, aí, no diálogo com a política pública de socioeducação. Tá? Até temos vários parceiros aí em Minas mesmo, onde essa relação, esse encontro da psicanálise com a socioeducação sempre foi muito potente, né, Gilson? Bom, essa questão, né, o encontro com as desigualdades sociais, históricas do país, o totalitarismo que a gente tem chamado crescente na política nacional, foi nos despertando muito para a problemática da genealogia dos ódios, né? E para um alastramento, se a gente pode dizer assim, das políticas de morte, né? Cada vez maior em vários âmbitos da nossa vida nacional, digamos assim, né? Da vida pública. Então, nessa direção, todo o trabalho com a dimensão sociopolítica do sofrimento psíquico dos adolescentes em situação de vulnerabilidade na socioeducação foi, de algum modo, nos dirigindo para uma articulação forte com as políticas públicas e com o espaço da política no laço social e na vida dos sujeitos. Tá? Esse modo de ler o sofrimento psíquico tem nos levado intensamente, né, a buscar interlocuções com outros autores que nos ajudem a pensar essas outras dimensões que são necessárias, né, quando a gente flexiona e leva a psicanálise aí para dialogar, né, com esse trabalho nas instituições, com as questões, então, do laço social, da política, sempre em articulação com a escuta. Né? Bom, nesse sentido, a gente temos nos focado muito, né, nos aspectos metodológicos, que envolvem justamente, então, pensar o modo da psicanálise poder fazer uma função, né, no campo social. Bom, nesse enlace, né, todo que a gente está contando aí, nós construímos alguns dispositivos de escuta, que a gente chama também dispositivos clínico-político, né, dispositivos de pesquisa e de intervenção ao mesmo tempo.
Entre eles, o ensaio Flanery, que foi um produto da minha tese de doutorado, a escuta Flanery, que veio na sequência, que eu não vou entrar em detalhes, né? A gente não vai detalhar essas questões hoje, mas só para contar aí da construção desse caminho, né? A escuta Flanery é um dispositivo de escuta que a gente construiu junto ao trabalho da socioeducação, mais diretamente com os agentes socioeducativos. Tá? E as diferentes rodas de conversa com os adolescentes. Rodas que no início foram de conversa, depois foram rodas de rap, ritmo, adolescência e poesia, rodas de escrita e, por fim, tá? As rodas de sonhos. A gente poderia colocar junto aí dos dispositivos a oniropolítica também. Tá? Quer dizer, são todos dispositivos que foram sendo construídos com a finalidade de sustentar a nossa entrada, né, como psicanalistas em outros espaços da cidade e da cultura, e todos eles surgiram dessa interlocução da escuta com os efeitos da nossa leitura dos textos do Benjamin. Bem, em meio a esse trabalho com a construção de dispositivos, né, onde a gente foi abrindo e trabalhando conceitos fundamentais aí da psicanálise, associação livre, atenção flutuante, o tema da transferência, a gente foi se dando conta, até pelas falas dos meninos nas rodas, né, pelo que vinha, de que seria interessante trabalhar com as narrativas dos sonhos. Então, a nossa entrada na temática dos sonhos, ela vem pela via das rodas de sonhos com os adolescentes da socioeducação. Esse projeto ele foi feito ali no verão de 2019, ainda na outra vida. Tá? Enfim, né? A gente começou a se dar conta dessa, até por narrativas que eles faziam, né? Em duas dimensões. A dimensão do sonho noturno, as narrativas dos sonhos mesmo, e a dimensão do sonhar, né? Se futurizar, digamos. A gente começou a se dar conta do quanto os sonhos, né, podem carregar essas percepções mínimas que muitas vezes são completamente desconhecidas pelo sujeito, pela consciência, tá? E que podem trazer elementos que podem ser muito inovadores, não só para a história do sujeito, mas também para o laço social. Tá? Bem, nesse início das rodas, né, com esse dispositivo, a gente foi vendo essa circulação das narrativas, tá? Onde os meninos eram convidados a falar de maneira muito livre sobre as suas vidas e também sobre o tema dos sonhos. Tá? A gente foi um pouco ali experimentando, né, esse certo tom de oniropolítica, ainda quando a oniropolítica não existia, né? Não estava nomeada, mas a gente já vinha trabalhando com a noção de uma política dos sonhos, né? Uma política que pudesse, digamos, apostar na potência subversiva do sujeito, do desejo, como forma de poder fazer de ir um pouco a contrapelo, né? Usando aí uma expressão benjaminiana, dos discursos hegemônicos no laço social. Quando a gente inicia as rodas ali no começo de 2019, né, nós estávamos muito preocupadas, né, eu e a Cláudia, com o cenário social que se apresentava cada vez mais tenso e árido, né? Vocês vão lembrar, esse é o momento pós-eleições, e a gente vinha acompanhando digamos, o avanço, né, dos totalitarismos, com o esvaziamento da dimensão política no lado social, muita polarização, muita dificuldade de se manter diálogos, né? E começamos, então, em meio a isso, nos perguntar em que medida esse trabalho com sonhos poderia nos ajudar a romper um pouco com as explicações tácitas, lineares, né? Mais totalizantes. Né? Então, começamos a nos perguntar se o relato de si, que também, de alguma forma, está ali contido no sonho,
se poderia ser uma maneira de evocar uma dimensão de resistência, tá? Se seria, digamos, uma condição importante na construção do despertar. Né? Bom, os diálogos, né, que a gente já vinha fazendo com a produção do Benjamin e junto do Freud, claro que nos fez ver que ambos tinham, né, de maneiras talvez um pouco diferentes, claro, nos sonhos um tema de análise e de estudo assim significativo. Tá? A gente tem um pouco a sensação, eu e a Cláudia às vezes falamos sobre isso, de que o Benjamin ele foi um pouco interrompido pelas catástrofes do seu tempo, né? Mas que havia um projeto talvez muito maior acerca aí dessa arqueologia, né, dos sonhos. Bom, começamos então com essa ideia de que o sonho poderia ser, né, uma forma de resistência, poderia ser uma estratégia ético-política, né? As novas montagens que os sonhos apresentam a partir da materialidade aí da vida diurna e de várias percepções, né? Várias nuances de percepções, eles poderiam apresentar, né, questões que, enfim, não vinham sendo exploradas na vida diurna. Né? Eu acho que a gente vinha assim, bastante incomodadas com uma certa dimensão de pensamento chapado, né? Digamos assim, nessa excessiva polarização. Bom, então, naquele momento ali, de começo de 2019, a gente vinha conversando, discutindo, eu e a Cláudia, sobre essas possibilidades, né, de articular sonhos, psicanálise, política, Benjamin. E aí, num cafezinho lá na USP, né, a gente já vinha trabalhando com a Miriam, né, no Pesopol, mas num cafezinho com o Christian, falando sobre isso, ele enunciou, né, a expressão da oniropolítica, que se filia um pouco lá com os oniropríticos, né, a Grécia, enfim. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Tá? Mas a gente cunhou essa expressão com a ideia justamente de tentar dar um certo contorno para a noção de uma estratégia ético-política que pudesse um pouco esburacar esse cenário, né? Que a gente achava talvez quase semelhante, né? Ali à banalidade do mal da Hannah Arendt, a ausência de pensamento. Né? E a gente pensava muito assim nos efeitos que poderiam advir dessa ideia de resgatar a complexidade do sonho como um paradigma de pensamento. Então, isso era o primeiro semestre de 2019, a gente foi adensando a ideia, trabalhando, e fizemos um evento na USP, em setembro de 2019, com o nome de Oniropolítica em Construção. E a dimensão de construção, né, que a gente deu aí para esse evento é um pouco a dimensão de work in progress que a gente segue mantendo, né? Sendo fiel aí a, digamos, a natureza da conceitualização dos sonhos. Né? É sempre possível deslizar para outros sentidos. Bom, então, brevemente, assim, né, antes de chegar nos sonhos em tempos de pandemia, com a oniropolítica, a gente nunca pensou em buscar, digamos, a dimensão terapêutica do sonho, nem queríamos assim construir noções específicas da psicopatologia do sujeito, da biografia do sujeito, enfim. A ideia era realmente poder tensionar as atuais políticas de morte, né, que daquele tempo para cá, com a chegada mesmo da pandemia, elas só pioraram, né? E a ideia que eu acho que aí assim, é bem filiada ao pensamento de Benjamin, de retomar a função coletiva do sonho e do sonhar. Né? Essa ideia da gente poder interrogar se o sonho poderia funcionar como um elemento também, né,
digamos assim, da história social, porque ele é um elemento da história singular, mas né, a pergunta se poderia funcionar como um elemento da história social, se colocando também a serviço aí de uma certa crítica da cultura. Tá? Então, a gente vinha trabalhando né, nessas duas esferas, né, com a psicanálise e com a política. Né? A psicanálise que se ocupa do singular, claro que tem aí né, a concepção freudiana de que toda a psicologia do sujeito é também social, mas a política, né, que seria uma dimensão aí coletiva que lida mais explicitamente com a multiplicidade. Tá? Bem, e aí, nesse momento né, em que nós estávamos, a gente estava muito impactada, vinha muito impactada com o estudo do livro da Charlotte, que eu não vou me demorar em falar, porque eu sei que vocês estudaram muito o livro, né? Foi o que deu origem aí, eu acho que é o seminário, a ideia da pesquisa dos sonhos, se eu não estou enganada com isso, né? Os sonhos do Terceiro Reich. Eu acho que também outras pessoas que já estiveram aqui devem ter falado. Tá? E esse livro foi muito inspirador para nós, né? Desde o começo, desde lá do início do trabalho com os adolescentes. Né? Ali no livro da Charlotte, a gente vê fortemente esse enlace né? Entre o singular, o político, o social. A gente vê nos relatos o quanto os sonhos eles foram, né, o território onírico, foram uma forma né, que as pessoas encontraram de resistência. Né? Quer dizer, um modo de que as críticas, o sofrimento todo né, que viviam pudesse ser, ao menos, expressado na forma onírica. Né? E uma coisa interessante que mesmo ela não tendo sido uma psicanalista, ela era uma jornalista, né? Eu acho que essa até é uma ideia que a gente compartilha bastante aí com o trabalho do Gilson, né? Ela nos legou uma enorme documentação psíquica do nazismo, né? Uma documentação que mostra o sonho como uma produção que justamente está ali, nos limiares entre o sujeito e o social. Né? O livro ele vai mostrando o quanto isso tudo está articulado, né? Esses acontecimentos pessoais e sociais trágicos que produzem muito sentimento de desamparo, né? Eles provocam muitas vezes né, esse excesso de estimulação do psiquismo, um pouco né, a dimensão do traumático, e também esse volume intenso pode aparecer também através desse volume intenso de produção onírica. Né? Um modo também de proteger o psiquismo dos efeitos traumáticos. Né? Bom, então, nessa direção a gente foi entendendo né, digamos, a polissemia dos sonhos da narrativa onírica ela realmente poderia funcionar né, como nos trazendo aí, alcançando alternativas né, para um cerceamento de sentidos que a gente via cada vez mais presente nos laços sociais por conta aí dos sintomas no laço social mesmo, dos caminhos da política. Tá? Então, assim, esse foi o cenário, né? O menos um ali, que o Gilson mencionou, né? Que nós estávamos quando chegou a pandemia. Tá? Essas eram as nossas inquietações. Né? A gente via uma enorme erosão né? Dessa dimensão da diversidade dos sentidos, do achatamento da capacidade de pensar, e no meio disso a gente foi escutando as pessoas falarem que com o confinamento vinham sonhando mais, os sonhos estavam mais vívidos e que lembravam mais dos sonhos. Tá? Então a gente começou a se perguntar o que significava esse excesso né, de experiência onírica que as pessoas relatavam. A gente sabe que o Covid realmente produziu muitas mudanças no cotidiano, muitos lutos né, pessoais, coletivos,
Enfim, naquele momento a gente, então, começou a pensar, esse momento que eu falo é março de 2020, né? Que a psicanálise ela não poderia ficar indiferente a essas condições, né? E que a gente não poderia também ignorar esse momento histórico e de exceção que a gente estava vivendo, né? Então, de que forma a gente poderia contribuir nesse cenário com experiências tão distópicas, né, que a gente, enfim, jamais imaginou que ia viver, como a psicanálise poderia contribuir, né, pensando, então, criticamente o tempo presente, né, essa situação, através das suas ferramentas. Bom, e aí a gente, então, reuniu, né, ali USP e URGS, o Christian, a Miriam, nós, e iniciamos, né, com esse trabalho que tivemos aí o feliz encontro, né, com o trabalho dos sonhos confinados. Nós iniciamos, se eu não estou enganada, porque o nome já deslizou, né, Cláudia, mas eu acho que eram Sonhos em Tempos de Pandemia e a Oniroclítica. Tá? Bom, e a gente, então, se lançou aí nas redes, como outros grupos também fizeram, né, com a pergunta: o que você sonhou hoje? Tá? Abrindo, então, a possibilidade dos sujeitos contarem seus sonhos pela via do e-mail, do WhatsApp, ou por voz, marcando horários com o que a gente denominou de escutadores de sonhos. Tá? Bem, então eu vou falar algumas coisas, eu acho que depois a Cláudia entra, né, trazendo outros elementos, mas vou pensar algumas pequenas discussões aí que a gente fez na pesquisa que derivou no livro com o nosso capítulo que justamente articula sonhos, psicanálise e política. Né? Pelo que a gente ia discutindo das falas, né, logo, obviamente, a gente percebeu que uma coisa era o sujeito sonhar, né, as pessoas, quer dizer, estavam sonhando muito, outra coisa era endereçar, fazer uma narrativa, né, sobre o sonho, endereçar essa narrativa para a pesquisa ou mesmo para um pesquisador. Tá? A gente foi, então, trabalhando com a noção de que as narrativas oníricas, como as narrativas, isso também não é novo, né, para a psicanálise, quando compartilhadas, né, endereçadas a um outro, elas decantam na produção de novos sentidos. Então, a gente foi percebendo, né, por exemplo, que os sonhadores, quando eles contavam os seus sonhos, eles não pareciam ter num primeiro momento, né, muita noção do sofrimento que as suas narrativas carregavam, né, em algumas situações. Mas, com a enunciação, né, do sonho, é como se o sonho em si, ele nomeasse, né, a narrativa do sonho nomeasse com as imagens, significações cifradas, né, angústia, dor e toda essa expressão do sujeito que não vinha podendo aparecer de um outro modo. Tá? E nos pareceu, assim, em algumas situações, que muitos que contavam seus sonhos gradativamente iam se autorizando a perceber e a nomear esse sofrimento, né, pessoal e mesmo poder articular, né, as condições sociopolíticas. Uma fala simples, né, um dos sonhadores disse, tem outras ali no nosso capítulo, achei importante a chance de compartilhar esse relato. O relato, para mim, o relato que eu fiz, né, já me tranquilizou. Bom, além da colocação em palavras, né, e de um certo alívio de angústia, a gente também vem trabalhando com a ideia de que contar os sonhos pode ser um modo de tratar o momento histórico que a gente vive, né? Porque, de alguma forma, a gente também é aí uma espécie de testemunha, né? Então, com isso, a gente entende que poder um pouco socializar, né, os sonhos, essa experiência singular, de alguma forma provoca a imaginação coletiva nessa busca de outros sentidos, né, porque para as vivências e experiências, porque o que vinha mesmo, né, fazendo questão para nós era esse ritmo da polarização, né, porque ou é isso ou é aquilo.
né? O que vai produzindo um empobrecimento, né? Do pensamento, da imaginação, da subjetivação, enfim. Bom, essa é uma dimensão que a gente tem entendido como uma dimensão de intervenção, né? Então, é uma pesquisa e, ao mesmo tempo, é uma intervenção. Eu já estou aqui me dirigindo para o final, tá? Mas queria só trazer alguns elementos de uma parceira nossa, que a gente está começando a fazer algumas discussões, que é uma professora de teoria política da Grécia, que atualmente não está morando na Grécia, a Helena Luzidou, que tem um capítulo intitulado Dreams and the Political Subject, quer dizer, sonhos e o sujeito político, né? No livro da Butler, Vulnerabilidade e Resistência. E ali ela diz que os sujeitos, né, agem politicamente também a partir dos seus sonhos. Quer dizer, na compreensão do sujeito político, não se pode deixar o sonho de fora, porque a matéria onírica ela é constitutiva do sujeito, do desejo, e sempre fez parte, né, dessa dimensão da imaginação política e da construção mesmo de um espaço de futuro. Não é o projeto lá do Ventralbe, do futuro, né? Mas essa perspectiva de pensar num amanhã. Bom, então, nesse sentido, né, como é que a gente, para sintetizar um pouco, como é que a gente tem pensado? A enunciação da oniropolítica, né, nesses tempos de ódios e de pandemia, vem justamente para interrogar o que a gente tem feito com o sujeito, com o desejo e com a dimensão do sonho na vida psíquica, né? O que a gente tem feito nos laços, na cena política. E, nesse sentido, nos parece importante, né, problematizar o que move um sujeito em direção à ação política através dos sonhos, né? Sendo aí os sonhos, podendo ser os sonhos, um gesto fundamental na direção de uma posição crítica e ativa, né? Podendo produzir efeitos tanto para os sujeitos como para o laço social, né? Então, a gente tem apostado muito que essa dimensão do sonho é uma dimensão de política de vida, né? E que pode ser um caminho para nos levar a forjar modos mais interessantes, né, de lidar com o atual mal-estar, né? E aí com um conceito que a gente também vem trabalhando bastante com uma outra parceira lá da Turquia, a Zeina Gambete, que é o atual desejo de fascismo que está aí, né, na ordem do dia. Bom, eu acho que era mais ou menos isso, né, por hora. Acho que deu para fazer um apanhado. Não sei se eu falei demais, acho que não, né? Tá ótimo. Muito obrigado, Rose. Queria passar a palavra para a Cláudia, se ela tem algum comentário para complementar, e já adiantar uma pergunta que eu faria, de saber assim, o que vocês estão trabalhando atualmente aí com sonhos que têm chegado nesse ano, ou mais recentemente, como é que, para a gente ir colocando a pesquisa em dia, os vários núcleos que trabalham conjuntamente. Cláudia. Bom, gente, eu vou fazer um comentário bem rápido sobre porque eu acho que a Rose já colocou pontos principais da pesquisa, né? Só um comentário rápido sobre um ponto que nós trazemos mais no fim do artigo ali, do livro, que é quando a gente comenta, né, que os sonhos eles poderiam, né, como eles trabalham, na verdade, essa questão até do infraordinário, né, quer dizer, percepções que o sujeito, de repente, não vai nem registrar num diário, né, e mesmo assim, considerando que a gente sabe que um diário pode ser muito mentiroso, né,
o diário também pode ser muito ficcional, né? Inclusive, a gente tem visto agora uma produção literária, né? Várias produções estão saindo de escritores, de pessoas que estão contando seus diários dos tempos de pandemia, né? Ou criações ficcionais que, a partir da pandemia, né? Então, assim, eu acho que tem esse elemento importante de um registro, né, que acontece também nesses sonhos, que é um registro que eu acho que ele eu acho que ele produz um documento, gente, assim, ele produz um documento, né, porque a nível política a gente tem tido assim muito essa preocupação de que ela não ela conversa também com as circunstâncias, né? A gente tem falado que, bom, ela não é um conceito fechado, né? Significa isso, 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 isso e aquilo, né? Não, ela é uma longa conversa com as circunstâncias que passam pelos sonhos, que passam pelos restos diurnos, né, por esses restos de historicidade que estão presentes nos sonhos, mas que, diante de uma situação como a gente tem vivido, né, de produção constante de mentira, né, porque acho que não tem outra palavra, né, de mentira na política, né, resgatando um pouco até a expressão lá da Hannah Arendt, né, a mentira na política, que a gente, de certa forma, até está naturalizando, porque está começando a chamar de fake news, como se tudo isso fizesse parte do mundo de um jeito muito legal, sempre fez. Então, né, talvez assim ter que restituir um pouco a força das palavras aí, né? Eu acho que os sonhos também eles vão trazendo essa ideia de, então, produzir documento, porque, na verdade, né, nós não sabemos nem se os dados que a gente está entendendo, por exemplo, da pandemia, se esses dados, o que são, né? A gente às vezes esquece que eles estão sendo produzidos por um coletivo de um agenciamento de órgãos de imprensa, que o Ministério da Saúde do Brasil não está produzindo dados, né? Que nós não recebemos esses dados de uma instância governamental, como nós deveríamos receber no momento de uma pandemia, né? De que há um ataque fortíssimo, né, a esse momento histórico, a esse trágico momento histórico, e que, então, assim, eu acho que a gente levantou ali, mas também, à medida em que as coisas vão andando, parece que outras questões vão surgindo e vão se colocando, de que há uma produzido um documento que a gente ainda não sabe como tudo isso vai ser documentado, né? É um documento que, claro, ele é produzido na linguagem, porque é o sonho, né? O sonho em si ele é incognoscível, a gente não né? A gente conhece o relato que os sonhadores trazem para nós, né? Muitas vezes já bem editados, né? Narrativizados, e inclusive, porque hoje de manhã a gente até estava falando disso, né? Porque dentro desse contexto a gente não está muito difícil operar. Hoje de manhã estava também falando numa aula mais ou menos as mesmas questões, um pouquinho diferente, né? Muito difícil para nós operar hoje, tanto em termos de... Isso tem várias consequências, o que eu vou dizer, mas não dá para a gente explorar muito aqui. Não dá para aceitar mais alguma coisa em cima de representação, né, do mundo. Então, assim...
também tem uma importância metodológica para a gente tem conversado muito sobre isso, né, de explorar essa ideia de apresentação do mundo, né, que está presente tanto na psicanálise, nos sonhos, porque também a gente está num limite, né, diante dessas políticas de morte, né, que nós não sabemos muito bem o que vai sobreviver desse momento, em termos de documentação, em termos de... Né, a gente não tem clareza, para usar uma expressão do Benjamin, assim, bom, será que nós vamos ser a história dos vencidos e a nossa voz vai se perder? Né? Será que nós vamos conseguir ser a voz que não será vencida, né? O que vai... Então, assim, eu acho que tem um caráter, e aí, claro, né, toda pesquisa, de produzir essa documentação, né, que se coloca na linguagem e que torna possível também, né, eu acho que isso tem sido um esforço aí de todos os grupos de trabalho, e não só um esforço, acho que também uma necessidade de ter que conversar, né, de ter que intervir junto com os outros. Então, assim, chamar a filosofia, chamar o feminismo, chamar, né, porque também tem esse lado assim de uma função histórica que a gente não está sabendo dimensionar muito bem, né, mas de alguma forma eu acho que ela está sendo cumprida. Muito obrigado, Cláudia. Acho que esse tema do sonho como um documento, né? Essa ideia de arquivo é essencial, fundamental para esse trabalho que a gente está fazendo. Vamos abrir para os alunos, para os participantes aqui poderem fazer seus comentários, suas questões. Eu posso trazer aí 2 elementos, Gilson, até o pessoal aquecer, né? Tu perguntava assim, qual o nosso horizonte, né? Eu acho que a gente já tem discutido que a gente está num outro momento da pandemia e eu acho que essa relação com os sonhos ela já mudou um tanto, né? E a gente tem assim se aproximado um pouco de uma discussão que tem a ver com, digamos, como é a relação benjaminiana com o tema do real, né? Talvez essa ideia do como um documento, né? Naquele sentido que o Benjamin dizia, tenho mais, como é que ele dizia? Tenho mais a mostrar do que a dizer, que está lá no início das passagens, né? Não tenho muito a dizer, tenho muito a mostrar. Então, a gente tem tentado aproximar um pouco, né, uma ideia que também é dele e que o Derrida trabalhou um tanto, né, de que o sujeito do sonho seria a história social. Esse seria, digamos, o diferencial, né, que às vezes as pessoas perguntam, bom, mas a psicanálise não dá conta dos sonhos, né? Então, assim, essa articulação com os textos benjaminianos justamente nos provoca a seguir, né, numa discussão que nos parece que a Charlotte lançou muito bem, né, como questão. Assim. Então, a história social no sentido desse real que nos acomete a cada tempo, que vai ser diferente. Né? Como lidar com isso? E aí a gente tem pensado algumas aproximações até na concepção, como é que o Lacan diz, na concepção mesmo da verdade. A verdade tem a estrutura de uma ficção. Né? Então, a gente, esses dias, estava discutindo um pouco o quanto isso poderia também, de alguma forma, se aplicar ao Benjamin, né? Que foi um filósofo que, dentro da disciplina da filosofia, foi bem disciplinado, para nossa sorte, né? Trazendo maneiras assim super inventivas, né? de construção e de transmissão
de conhecimento. Então, isso é literalmente um work in progress, né? A gente está pensando sobre esse ponto e vendo aí, talvez, um caminho também para nos ajudar a pensar numa segunda questão, que seria como produzir legibilidade na imagem, né? Então, trabalhar um pouco mais com essa dimensão da imagem dialética, os dois conceitos do Benjamin, que, apesar dele não ter sido um pensador que construiu um sistema, né, ele deixou muitas questões que a gente tem que fazer um pouco como Flaner, e catando, né? Mas dessas questões que ele deixou, a imagem dialética e a dialética em suspensão, né, que é justamente essa nossa busca, a ideia de poder construir pensamento e relações aí com a manutenção dos contrários, das tensões, né? Não dos contrários, das tensões. Então, esses dois conceitos a gente tem mexido um pouco mais, né? Porque ali na pesquisa mesmo, acho que a gente estava muito comprometido até com as demandas sociais, né? Então, agora talvez nos reste um pouquinho mais de tempo para pensar um pouco mais nessa dimensão da pesquisa acadêmica e como a gente poderia avançar nesse sentido. Ótimo. Acho que hoje a gente tem uma vantagem enorme, que a gente tem um tempo um pouco maior, mais alongado para poder fazer as discussões, né? Das outras vezes, em geral, a gente ocupou o tempo com exposições e teve pouco tempo para conversar. Então, eu peço aí que os alunos que estão aqui, também as pessoas do YouTube, se quiserem participar, vai ser uma oportunidade rara de poder escutá-los aqui também, escutá-los, escutá-las. Oi, pessoal, tudo bem? Queria aproveitar, então, para pedir para a Cláudia e para a Rose falarem um pouco mais sobre essa diferenciação que vocês estão fazendo entre representação e apresentação. Na aula de hoje mais cedo, eu vi que vocês colocaram também uma questão de tradução, né, de um termo, não ficou muito claro para mim naquele momento, eu acho que imagino que seja, mas se vocês puderem comentar um pouco mais. Cláudia, quem sabe tu vai aí. Bom, essa questão é bem longa, né, João? Mas, assim, vou tentar sintetizar um pouco, assim, de um jeito meio grosseiro, mas... bom, em nenhum momento, né, a gente sabe que tem leituras dentro da psicanálise que tomaram a leitura dos sonhos quase assim como um registro representacional mesmo, né? E fazendo um corte entre o que seria o mundo interno e o mundo externo do sujeito. E como também, se houvesse, né, essa possibilidade de uma representação disso, né? Na verdade, tomando, né, esse ponto de partida, como a Rose estava colocando, que a gente tem começado a pensar, né, de tomar isso lá pelo umbigo do sonho, quer dizer, a gente não sabe quem produziu, não sabe como produziu, não, né, tem ali algo do real, é impossível, né, tanto esse tipo de leitura do sonho como né, o mundo interno, o mundo externo, como, por exemplo, o Benjamin também vai fazer uma proposição, né, do mesmo tipo,
para pensar o mundo social, né? Que ele também, na última obra, no Livro das Passagens, ele resolve tratar da questão social a partir de um paradigma onírico, né? Um pouco como a gente estava comentando hoje de manhã, que ele vai fazendo ele vai fazendo um contramovimento, né, disso. Então, se a mercadoria encarna agora, né, todo o desejo dos sujeitos, né, se o desejo fica subsumido ao mundo das mercadorias, né, tem alguma coisa dessa imagem e dessa fetichização do mundo das imagens que a gente precisa tomar a imagem de outro jeito, né? Começar a pensá-la de outra maneira, né? Fazer um contramovimento em relação a ela, né? Então aí aparece essa ideia da imagem dialética, né? Porque também tem um movimento interessante, né, gente, que é o seguinte: se a gente começa a pensar como é que as imagens elas estão se apresentando hoje para nós, e também nesse sentido que a Rose estava levantando aí, que são questões que nos têm inquietado, as imagens estão vindo com legenda, gente. Vocês peguem, por exemplo, que é um meme, né? O meme já diz o que a gente tem que ver ali, né? Então, assim, como seria a gente voltar, né, entre aspas, digamos, a brutalidade da imagem? Como pode ser a brutalidade da imagem de um sonho, né? Na sua força, na sua intensidade produtiva, né? Porque isso a gente está tá perdendo, né? Então, é um pouco assim, nesse sentido, que a gente tem aproximado as duas questões e tentando, né? Bom, como é que o Benjamin trabalhou isso, né? Como é que ele chega numa ideia de despertar, de mudança e de talvez até revolta social, né? Partindo de uma imagem que não é bem essa aí que o capitalismo está produzindo, né? E desse lugar assim já absolutamente louco que o próprio olhar é a mercadoria, né? Se a gente vai pensar, o Facebook ganha dinheiro com o nosso olhar, né, gente? Com quantas vezes a gente olha, com quantas vezes a gente dá like, quer dizer, tem um órgão nosso que já é produto, né? Ele é produtor de mercadoria, é uma coisa absolutamente louca. Então, assim, como romper, como criar, né, outras alternativas para que a gente possa pensar todas essas questões, né? E partir para novas interrogações. Eu acho, né, com esse ponto que foi bem importante, né, como a Rose colocou, a gente partiu muito e se preocupou muito com a própria questão da pandemia, mas eu acho que com isso a gente deixou claro também a força que essas imagens podem ter, né? Com um certo espaço que a psicanálise é capaz de ocupar na arena pública e política, né? Isso continua, mas agora é como se a gente tivesse que, digamos assim, seguir, né, nessa discussão. Eu não sei, acho que tem alguma coisa da tua pergunta que eu perdi no caminho. Então, porque sim, porque a apresentação. Bom, então é isso, assim, não se trata de tornar semelhante ao real, ou então, assim, né, quando a gente vem com a questão da imagem, do imaginário, diz, tudo é ideologia, tudo é falsa consciência, tudo é, né, não, é um pouco assim, bagunçar isso, né,
a gente vai fazer uma outra montagem dos fragmentos, dos restos, disso que está sobrando pelo caminho, naquilo que está no limiar desse mundo, e é todo o esforço, então, não de dizer o que tem que ser visto, não de colocar legenda na imagem, né? Mas apresentar, sabe, romper com essa ideia de representação de semelhante ao real. Não é semelhante, né? Desculpem, semelhante à realidade, tá? Não ao real. Mas é exatamente trabalhar desse outro ponto que é o real. Tá? Então, o que nós podemos fazer, então, apresentar essas imagens, apresentar essas colagens, apresentar essas constelações, como o Benjamin, né, chamou. Só vou comentar pequenas coisas, porque eu acho que é justamente esse o caminho aí, né? E eu acho que tem dois significantes, que é a constelação e movimento. Eles são muito importantes para a gente entender essa concepção e a ligação que isso tem também com a ética psicanalítica, né? Um pouco com a relação com a verdade e com essa ideia de que não se faz um do outro, né? Do grande outro, assim. Eu acho que nesse sentido o Benjamin, né? Com tudo que eu falei no início, nesse nosso trabalho, que não é só a escuta clínica, que está em outros espaços, nos ajuda muito a ir pensando, né, como isso pode, então, ser colocado nesses outros espaços. Né? Essa ideia de que não há um senhor dos sentidos, de que é preciso que a gente possa provocar a polissemia, tá? Eu acho que um mal-estar forte, né, do Benjamin era justamente quando ele fala da erosão da dimensão da experiência, do empobrecimento da dimensão da experiência da sua transmissão, eram os efeitos, que a gente até tangenciou hoje de manhã, né? Os efeitos que essa ideia do capitalismo na modernidade tardia, da industrialização, da aceleração, né? O que todas essas variáveis, mais até contemporâneas, né, iam produzindo. E aí a tentativa de fazer uma leitura disso, né, que não passasse por, como eu vou dizer isso, um pouco aquela ideia de trocar o saber pela verdade, que é o que a gente topa numa análise, né? Um pouco como se ele não se colocasse ali como mais um saber, né? E aí essa produção de conhecimento e transmissão um pouco em ato até, né? Quando a gente pega, por exemplo, o livro das passagens, a própria construção da escrita já é uma intervenção, né? Então, o que ele dizia, eu tenho mais a mostrar do que a dizer. A gente falou um pouco hoje de manhã o quanto ali no drama barroco ele vinha com uma outra proposta, né, de construção de conhecimento na filosofia, muito arrojada, até hoje isso é arrojado, imagina lá, né, em 1920 e poucos, assim, quando ele tentou defender a tese, foi mais ou menos isso, né? Mas, enfim, então, eu acho que isso da representação e da apresentação, voltando à tua questão, João, tem a ver um pouco com trocar o saber pela verdade. Né? Quer dizer, não se trata de representar, né? Mas se trata de produzir aí um outro choque. Né? Ele falava muito do choque com as variáveis da modernidade, mas um choque que pudesse produzir movimento, produzir pensamento e, portanto, movimento. Tá? Se a gente pensa, por exemplo, no pensamento em constelação, os caleidoscópios, né? Aquelas mexidas, são sentidos sem fim, infinitos, né? Que podem ser formulados. Então, acho que havia realmente um combate dessas condições sociais e políticas que traziam um outro efeito, né, para o laço social, assim, ao contrário disso. Porque quando vocês estão comentando sobre essa questão, eu me lembro
da última atividade aqui, que a Luciana veio, também junto com a Ilana, como elas comentaram sobre o sonho como a própria experiência, né? Não como, né, o que seria uma representação do que seria a experiência real, mas algo de uma experimentação própria do sonho, né? Isso me lembra também a discussão que o próprio Christian faz sobre o processo de produção do sonho, né? Ele justamente faz uma crítica à tradução, de consideração de figurabilidade, justamente nessa questão, me parece, dessa representação versus a apresentação, né? Se dá Stellium como apresentação, não como representação. Pensando nisso, né? Talvez um esforço do sonho em apresentar, né? Como vocês estão dizendo, essa realidade, não representar. Exatamente. E o que a gente tenta extrair daí é algumas construções que nos façam pensar do quanto o sonho na nossa vida cotidiana ele pode ter essa potência polissêmica, né? A gente viu ali, a gente comentava isso entre nós, né, Gilson, Cláudia, do quanto a própria movimentação da pesquisa tinha produzido um suposto saber diferente na direção dos sonhos noturnos, né? Então, é esse tipo de efeito, né? Mas, não, eu acho que por onde tu pensou é justamente o caminho, João. Eu gostaria só de perguntar uma coisa, porque vocês já se referiram algumas vezes ao hoje de manhã, né? E só para situar os alunos e as pessoas que estão assistindo também pelo YouTube, que vão assistir em outros momentos, o que é o hoje de manhã? Inclusive, eu mesmo, que estou excluído fora dessa de hoje de manhã, né? Eu estarei dia 24 de setembro, né? Mas hoje mesmo, dia 20 de agosto, então, eu estou curiosíssimo para vocês nos falarem pelo menos um pouquinho, para quem não esteve lá, porque é exatamente o tema, né? Ou seja, eu não estava representado lá, né? Eu não fui apresentado, então eu estou querendo que vocês apresentem um pouco aquilo que foi apresentado lá, né? Para que a gente tenha pelo menos uma pálida forstelum do que foi apresentado lá na forma de uma darstellum, né? A gente tem ao menos um pouquinho disso, assim, porque está dando essa curiosidade enorme de saber o que vocês conversaram hoje. Eu estou adorando, eu acho que daqui pode sair um artigo sobre o Fordá, né? Como é que é o Fordá no cyberespaço? Porque tu já falou mais de uma vez o aqui lá. Mas, na verdade, o lá, ele tem muito a ver com aqui, né? Ele tem tudo a ver com aqui, porque o lá é um seminário que a gente está promovendo, que tem a ver com o que a gente está querendo discutir, que é a temática da articulação de Freud com Benjamin, né? Só que lá a gente começou falando sobre a escuta Flanery, né? O ensaio Flanery e a escuta Flanery. Então, é um pouco apresentando, digamos, as produções do NUPEC, do Pesopol, junto, né? Nesse enlace, Freud e Benjamin, psicanálise e Benjamin, né? Onde a gente vai ter também os parceiros da pesquisa. Então, hoje foi Escuta Flanery, começamos na semana passada, semana que vem a Miriam deve falar sobre a dimensão sociopolítica do sofrimento, depois eu e a Cláudia voltamos com a Oniropolítica, aí o Christian Eu queria te perguntar isso, o que é a Escuta Flanery, para a gente entrar mais, né? Eu sei que vocês já apresentaram isso hoje de manhã, mas pelo menos uma palhinha assim, para a gente entender isso, porque eu achei extremamente interessante, porque a gente é acostumado com a ideia de escuta flutuante do Freud, né? Queria saber como é que vocês articulam. Primeiro, o que é a escuta Flanery, que parece que tem pelo menos que dá para vislumbrar, que tem uma pegada, ao mesmo tempo que vocês estão trazendo para a psicanálise, mas que tem uma questão assim histórica, né, política, e eu queria ter uma dimensão disso, e talvez estética. E como é que isso se articula, então, com a escuta freudiana, a escuta
flutuando. Estão me escutando? Isso eu acho que seria realmente mais demoradinho, né? Mas vou tentar sintetizar e a Cláudia depois me ajuda um pouquinho aí. Tá? A escuta Flannery, ela é um efeito do ensaio Flannery, que foi um dispositivo metodológico que eu cunhei no meu doutorado, que foi no programa de educação aqui da URG, tá? Hoje eu contei um pouco dessa história, não sei se o João estava lá com a gente, estava. Eu contei um pouco desse trajeto, de que eu estava angustiada, porque não era um programa de psicanálise, e eu queria atravessar um deserto, né? Ainda muito deserto, hoje eu acho que já tem muitos oásis aí, né? Que era o trabalho da escuta junto com questões do social. E eu acabei, então, cunhando, mas o assunto era o tema da violência juvenil com jovens de classe média e classe média alta. Tá? Mas, enfim, o ensaio Flannery, ele foi o efeito de um apaixonamento que eu tive pelo modo... o modo do Benjamin observar, fazer a crítica, construir o seu conhecimento acerca e as suas problematizações acerca do laço social da época. Tá? Então, decantou dessa leitura sobre o Benjamin. Eu comentei um pouco hoje de manhã que eu acho que o Benjamin, que era um tradutor do Baudelaire, se transferenciou muito com a questão do Flaner, né? A própria Hannah Arendt, lá no capítulo que ela escreve sobre o Benjamin, o Homem em Tempos Sombrios, ela diz que, além de pensar poeticamente, o Benjamin era uma espécie de Flaner do pensamento. Né? Isso é um pouco que a gente encontra nessa maneira um tanto caótica e criativa e interessante. Né? Bom, então, para mim, lá no meu doutorado, né, que eu não estava num programa de psicanálise, ter cunhado isso, claro, tem uma série de outras coisas, mas foi muito importante. E a Flannery seguiu, né, e impregnou no PEC também, a dimensão da Flannery como uma ferramenta, digamos, da pesquisa psicanalítica quando vai ao campo social. Tá? Então, de maneira bem simples, acabamos experimentando uma escuta dos agentes socioeducativos na fase, por uma série de situações que ocorreram já dentro do nosso trabalho lá, da Fundação Socioeducativa. Isso está num livro que eu organizei junto com o Marcelo Ricardo, da UFMG, lá do pós de educação, tá? Que é Quando a Psicanálise Escuta a Socioeducação. Estou vendo que está aqui o Caio Fidelis, que eu acho que é de lá, né, do grupo do Marcelo, deve conhecer esses trabalhos todos, e ali a gente, então, acabou cunhando, né, a metodologia, o dispositivo metodológico da escuta Flannery, que nada mais é do que poder flanar pela instituição, né, se colocando à disposição em atenção flutuante, né, dos agentes socioeducativos. Tá? E isso acabou sendo muito interessante pela possibilidade que a gente foi vendo de que eles começassem a falar. Né? Bom, as fundações socioeducativas são espaços que, apesar do paradigma da socioeducação, ainda sofrem muitos efeitos, né, digamos assim, das instituições totais, no seu dia a dia, né? Na letra da lei é uma beleza, na política, mas no dia a dia é bem mais complicado. Então, isso a gente viu, né? Enfim, ao longo de anos aí de trabalho, que teve um efeito importante. E é um pouco isso, é um dispositivo metodológico da escuta psicanalítica quando se encontra com os efeitos éticos políticos da leitura que a gente faz do Benjamin no campo da socioeducação. Já está sendo experimentado também no campo da educação. Tá? A ideia é que a gente possa fazer uma escuta a quente, como a gente tem dito, né? Que talvez aí dê toda uma discussão também com o tema do real, que a gente ainda não entrou muito
agora que a gente está examinando um pouco mais isso no Benjamin, mas a quente no sentido de que o pesquisador ele está ali, né, acompanhando o dia a dia, acompanhando os conflitos, né? E a gente entende que a escuta Flannery acaba dando uma posição, né, empresta uma posição ao pesquisador psicanalista na instituição. Cláudia, não sei se tu quer dizer alguma coisa. Hein? Está me ouvindo, Cláudia? Sim, sim. Não, eu estava ligando aqui o microfone, gente. Não, eu acho que sempre essa ideia, né, que veio também um pouco do Benjamin em relação ao Flaner, de que ele está sempre fazendo o movimento oposto, né, como ele está no livro das passagens, né, movimento oposto ao do capitalismo, né? Ele sempre caminha para outro lado. Então, assim, se a gente vive na pressa, na urgência, ele é aquele que caminha devagar, né? E que, portanto, ele vai poder ver de outro jeito, portanto, ele vai escutar de outro jeito, né? Ele vai poder andar no mundo e ter percepções que esse mundo não consegue mais ter devido às alterações, né, que o capitalismo foi colocando, né? E também, assim, claro que essa figura foi tendo mudanças, né? Mas eu acho que é bem interessante porque nesse momento que a Rose trabalhou, digamos assim, o Benjamin estava lá brigando com as revoluções, né, gente? Então ele via, né, o Flaner como uma figura, possibilidade intelectual daquele momento, né? Porque ele era porque o intelectual assalariado ele já tinha perdido toda a esperança, né, burguês e assalariado. Então, o Flaner, que era essa figura da margem, né? Essa figura que estava em limiares, né? que ia na contracorrente, ele era uma figura que guardava todo um potencial revolucionário que seria o potencial de mudança, né? Digamos assim, ele era aquele que ele não tinha a perder com os seus passeios, ele só tinha a ganhar, né? Então, é muito também a ideia, né, do Benjamin de trabalhar nas tensões, exatamente como uma imagem onírica, né, que vai produzindo suas próprias tensões, e o que a tensão, essa tensão produzida, é capaz né, de criar, né? É capaz de apresentar, né, como uma outra possibilidade, né, de trazer alguma coisa que está absolutamente inacessível ao nosso pensamento, à nossa sensorialidade, né? E, em última análise, eu também acho que essa figura, né, e eu acho que isso também passa, né, pelo trabalho da Rose, né, é muito a figura de tentar, né, trazer de volta para o nosso mundo, né, o que a Hannah Arendt falou da falta da imaginação política, né, que a gente perdeu, né? A gente não consegue ter a possibilidade de mudança e de novos modos de partilhar o nosso comum, de criar o nosso comum, né? Esse tema é extremamente interessante, ou seja, o que é o comum? A gente poderia entrar numa discussão dessa que é bem interessante, mas antes de enveredar nisso, eu gostaria de registrar que entrou aqui agora a Luana Saturnino, que é professora da Unicamp da História, e que é uma das pesquisadoras associadas
da pesquisa dos sonhos em tempos de pandemia, sonhos confinados, e ela tem um comentário e pergunta a fazer. Ah, então tá bom. Eu tava ouvindo vocês desde o início, mas eu estava por meio do YouTube. Boa tarde, então, professoras. Muito bom escutar vocês. E eu gostaria de ressaltar que para nós que somos historiadores, né, historiadoras, essa função do projeto de fazer um arquivo do que é o impacto do fascismo na cultura brasileira é algo muito importante, impressionante realmente para a gente do ponto de vista histórico, e eu acho que é um avanço também para os historiadores, porque existem aspectos desse impacto que as fontes tradicionais não permitem que a gente observe, né? Então, assim, algo que eu estou pensando aqui com o grupo e ouvindo todos vocês, eu tô procurando pensar, na medida em que isso é uma série documental, se existe algum tipo de regularidade possível que a gente consegue notar nesses sonhos, nessa perspectiva mesmo do impacto do autoritarismo, da vulnerabilidade social e tal. Então, eu queria perguntar se vocês veem esse tipo de marca, o que a gente poderia ler como uma pobreza de experiência, um esvaziamento da função ou do sonhar ou da significação, né, desse espaço do sonhar, como algo, não sei, que aparece marcante, ou se vocês percebem alguma coisa que a gente poderia registrar. Porque uma coisa difícil para quem é historiador é que a gente costuma ver regularidades, né, no passado. E eu acho que é mais complicado de notar o real impacto disso, por exemplo, na nossa vida cotidiana hoje. Embora a gente saiba que existe, como vocês percebem esse impacto nos relatos ou na capacidade onírica, tal? Então, se vocês puderem falar um pouco, seria bem interessante nesse sentido para avançar nas discussões aqui como historiadora. Cláudia, eu vou fazer um comentário, depois tu entra. Eu acho que, Luana, obrigado pela tua questão, né? Acho que o Benjamin tem muito a dialogar com a gente nesse campo da história, toda a posição crítica dele, né, em relação à historiografia oficial, e justamente a gente aproveita muitos elementos dessas reflexões até para pensar em relação aos sonhos, né, como aquilo que é o infraordinário, que é o menor, que é aquele registro que a consciência não alcança muitas vezes, e que é muito importante, né, porque às vezes são questões que podem ser incríveis, né, e que poderiam fazer mutações na vida do sujeito, na vida, efeitos na cultura, no laço social, né, e que fica bastante apagado até por conta dessa desvalorização de tudo que é, digamos assim, da outra cena, né? Como o Freud chamava o inconsciente. Então, era isso que eu dizia antes, essa valorização, ela também acaba tendo um efeito não só para o sujeito que está fazendo a sua análise e que se liga nos sonhos, ou para aquele que está dando o seu depoimento, mas se a gente pensar, isso acaba tendo um efeito muito maior, né, para o laço social. Assim. Bom, então uma primeira questão que eu queria comentar é isso, e aí eu acho que essa tua fala, né, ela é bem importante, me lembrou um pouco o George Agamben, quando ele fala lá no que é o contemporâneo, né, de como é difícil para a gente realmente entrar numa relação, né, mais intensa com aquilo que se produz no nosso tempo, e ele faz lá uma metáfora com a questão da luz, né, que eu não vou saber reproduzir bem, mas como se aquilo que a gente vai examinar e que faz parte do nosso tempo nos produzisse uma certa cegueira por excesso de luz, né, pela implicação que a gente tem com aquilo. Então, eu acho que nessas nossas pesquisas isso é sempre muito importante, né? Eu fico querendo, agora eu estou começando meu período de pós-doc, eu fico querendo justamente
uma certa distância para poder voltar para esses materiais de uma outra forma, né? Porque eu acho que produz realmente um outro efeito. E aí eu queria te dizer que eu acho assim que a gente foi encontrando algumas falas, né, no singular, que dá para a gente pensar os efeitos que tem no sonhador singular esse diapasão maior da macropolítica, não só, não estou falando da política, assim, das figuras, né, do presidente, esse aquele, mas de forma geral. Mas a gente ainda não conseguiu esmiuçar bem essa análise, a gente se dedicou um pouco mais ali ao pessoal da saúde. Agora a gente vai abrir um pouco melhor os sonhos dos educadores, né? Já nos apareceu um pouco em relação ao pessoal da saúde uma questão que é interessante, mas que está em pleno work in progress também, que é os sonhadores se sentirem, né, nessa bagunça toda que foi o nosso ano de 2020, segue, mas talvez com mais intensidade o ano passado, que foi todo o sistema de saúde, né, onde eles participavam disso na ponta mais importante, né, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estavam ali nos lugares que atendiam os pacientes, naquele horror todo que foi, né? E eles, num impasse que a gente pode pensar que é um impasse ético, né? De, por um lado, não quererem ser um instrumento, né, da perversidade toda que acontecia na macropolítica, mas, por outro lado, se sentirem impelidos, né, do ponto de vista ético, a ajudar as pessoas que estavam ali precisando. Então, eu acho que isso são trabalhos que a gente vai precisar olhar de perto e comentar com bastante responsabilidade, né? Essa articulação que, aliás, isso era um tom bem benjaminiano também, essa articulação entre a macropolítica e a micropolítica, que não deixa de ser o que a gente está também propondo, né? Então, achei muito legal a tua fala, não sei se eu acho que eu não consegui responder a tua questão, mas eu queria mais comentar, porque eu achei muito potente. Tem um comentário sobre a pergunta da Luana. Luana, eu acho que isso é fundamental, a gente ainda não tem esses dados e conta com a sua ajuda, inclusive, para poder encontrar isso. Mas olha só, eu estou com a planilha de sonhos de 2021 abertas aqui, e eu quero ler uns trechozinhos de uma das questões que a gente faz no formulário. Ela é assim: você percebe diferenças entre seus sonhos anteriores à pandemia, durante os primeiros meses da pandemia e os mais recentes? A gente não formalizou não tratou esses dados no sentido de formalizá-los, de fazer, eventualmente, um gráfico, que a gente vai fazer agora, né? Mas eu posso te dar uma ideia muito, assim, inicial, hipotética, lendo uma ou outra das respostas, são campos abertos, né, sobre se a pessoa, ela mesma, porque aí não é a gente julgando, é a própria pessoa, como é que ela pensa as mudanças do sonho ao longo da pandemia. Então, aqui não entra tanta coisa do conteúdo, mas eu acho que talvez o grande ponto importante aí é como é que, claramente, no início da pandemia, houve um endereçamento de sonhos à pesquisa muito maior. A produção onírica nos primeiros meses é um negócio inacreditável em termos de volume, de frequência e tudo mais, e isso vai decaindo ao longo do tempo. E eu acho que isso, em si, é um dado importante, ou seja, a intensidade da atividade onírica e a estimulação do aspecto o fato da pessoa se lembrar mais, a memória, né? Então, assim, essa função protetiva do sonho com relação ao traumático novo e tal, isso é muito claro. E, ao longo do tempo, uma espécie de trivialização ou normalização desse acontecimento, dessa ruptura. Mas deixa eu ler algumas aqui para vocês verem. Vocês vão perceber, são muitos, não teria como ler todos, mas evidentemente, mas assim, dá uma ideia, né?
Tem muitos que dizem coisas mais ou menos assim. No início da pandemia, eu sonhava bastante, agora eu sonho bem menos. Estou sonhando bem menos. Outro, tenho tido menos sonhos de angústia que me acordam de supetão na madrugada, né? Outro, antes da pandemia eram sonhos sobre atividades do dia a dia, sobre relações humanas, ver amigos e viajar. De uns 6 meses para cá, eu percebi que meus sonhos envolvem sempre a pandemia e se tratam de coisas menos amplas que antes não me importavam muito, tipo almoçar em restaurante. Tá vendo? É interessante, né? Outra pessoa. Anteriores à pandemia, eu não lembro exatamente, mas sempre relacionados ao cotidiano, né? No início da pandemia, me senti muito angustiada e o sonho que mais me marcou foi esse, esse sonho que é que ela relata aqui, né? Agora não estou mais sonhando relacionado à pandemia. Outra pessoa, a quantidade de sonhos triplicou. Eu só sonhava assim quando tomava melatonina. São sempre mais detalhados, eu acordo cansada e com a sensação de algum tipo. Tem algumas pessoas que falam que não sentem diferenças entre os sonhos antes da pandemia, do início da pandemia e agora. Existem alguns casos assim. Eles são menos pessoas, mas existem vários assim. Eu precisava de realmente fazer a estatística disso para ter uma ideia mais clara, mas é muito comum esse tipo de sensação que a pessoa relata assim, né? Outro exemplo aqui, pesadelos cada vez mais frequentes, sonhos muito vívidos, paralisia do sono, né? Antes da pandemia, meus pensamentos mais frequentes, mais internos, mais dolorosos, não invadiam tanto os meus sonhos, né? Vocês percebem? Então, esse tipo de coisa tem acontecido muito, assim. Um ou outro diz, não percebo diferenças, um ou outro diz, talvez. Um fala assim, não há nada de mágico, sonhos tão banais ao extremo, geralmente se passam no quarto. E outro, tenho lembrado de mais sonhos desde o início da pandemia, também sinto que eles são mais longos e nítidos, e assim por diante, né? Um último aqui. Sim, mas nem tanto. A perseguição é um tema recorrente, mas no geral, antes costumavam ser mais agradáveis, né? Então, isso só para dizer, assim, não do conteúdo, mas no como que a pessoa pensa a intensidade, a frequência, a lembrança dos sonhos, né? Uma boa parte, não sei te dizer o número, mas a maioria percebe uma mudança, né? Antes da pandemia, no início e agora. A maioria desses sente isso como um aumento da intensidade, da vivacidade, né? Dessa coisa de acordar com a intensidade do sonho. Isso tudo é interessante, porque isso tudo meio que comprova um paradigma, aliás, muito freudiano, né? Super Freud, assim, né? Super assim, 100 anos atrás, né? Sobre a função do próprio sonho. Os textos do Freud, da Limpieza e Prazer, do Infamiliar, etc., ganham uma atualidade incrível. Assim. Mas eu acho que isso... Gilson, desculpa, eu te interromper, mas eu acabei falando demais, eu fui entusiasmando, lendo sonhos aqui, eu ia ficar até amanhã. Eu só queria agradecer a Luana também, né? Tem coisas aí que eu acho que a gente não pensou, muito interessante, né? Isso que tu trouxesse. E só rapidinho, assim, porque eu vou ter que sair, gente. A gente tinha uma previsão de que fosse mais curto e eu estou precisando, assim,
tem uma necessidade médica de sair. E já te agradecendo muito também, né, Gilson, assim, lamento ter que sair agora, mas assim, só para reforçar também um pouquinho o que a Rose falou, eu acho que realmente é possível a gente ver essas questões que tu levantasse, até nos sonhos dos médicos realmente aparece, né, assim, de como o mundo de trabalho deles invadiu o mundo da casa, né, que pela questão do contágio, né, questões assim também a forma como a angústia que a angústia tomou nas pessoas, isso aparece de um modo muito claro, né, envolvendo assim o mundo material, digamos, né. E espero que a gente possa continuar tendo essa conversa, né, em algum outro momento. Gente, muito obrigado, me desculpem, mas agora... Mas eu acho que a gente pode, se ninguém tiver mais perguntas, a gente pode ir encerrando também, né? Um semestre já está acabando, a gente tem trabalhado muito. Alguém quer colocar alguma coisa? De qualquer jeito, já agradeço imensamente, Cláudio, fica à vontade. Então, obrigada, gente. Beijo a todo mundo. Então tá, vou agradecendo também a Rose. Obrigado, queria agradecer aqui também. Tá, Joia. Então, a gente pode encerrar hoje um pouco antes, né? Encontro vocês então, na próxima sexta. A gente só tem mais 3 aulas, tá? Espero vocês estão terminando. Um abraço a todos e todas. Bye, bye.